Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Caderno 1943, de Maria Valtorta. A noite do dia 4 de julho de 1943. Sentindo-me no estado atual, nossa, igualzinha a Luísa, sentindo-me no meu estado atual, igualzinha a Luísa Picarreta, fui tentada a suavizar um pouco as habituais mortificações que havia vigorosamente reintroduzido por alguns meses, porque sentia que Jesus as desejava. Mas meu Jesus me responde: não. Perseverar. O mundo está coberto por um mar de culpa e são necessários oceanos de penitência para purificá-lo. Se fossem muitos, então ela tentou suavizar as habituais mortificações que ela tinha reintroduzido e ele falou: não, persevere. O mundo está coberto por um mar de culpa e são necessários oceanos de penitência para purificá-lo. Se fossem muitos os que espiam, eu poderia dizer: reduza, mas vocês são poucos e a necessidade é grande. Pelo que você pode fazer, pouco seria reparado. Existe uma grande desproporção entre o pecado e a expiação, mas não vejo o que você pode fazer. Eu olho e julgo que você faz tudo o que pode, tudo. Eu quero que o todo repare o infinito. Todos os meus imitadores, amantes e vítimas, para reparar a infinidade de pecadores. Persevere, você não vai morrer por isso. Pelo contrário, a paz e a luz entrarão cada vez mais em você. Lembre-se também que quando, por prudência humana, você moderou a penitência, a tentação se insinuou e ela o curvou, e então eu permiti, agora não. E você pode entender os motivos. Ajude-me a derrotar Satanás nos corações. Alguns demônios são vencidos por orações e sofrimentos, lembre-se disso. Misericórdia, eu te peço, misericórdia, para os pecadores e para mim. Eles são seus irmãos e não sabem como me amar. Sua penitência deve acender o fogo em corações apagados. Eu sou seu irmão e fui açoitado pelos pecadores. Se me visse açoitado humanamente, você, que não pode me ver colado ao animal, não se lançaria em defesa do seu Jesus? Lembre-se, cada pecado, cada blasfêmia, cada maldição a Deus, cada perda de fé, cada traição é um flagelo para mim. Duplamente doloroso, porque eu agora não sou mais o Jesus desconhecido de 20 séculos atrás, mas sim o Jesus conhecido. O mundo sabe o que está fazendo agora e ainda me bate. Lembre-se, você não pertence mais a si mesma. Você é a vítima, portanto, por amor e para ser fiel ao seu ministério, não o modere. Cada penitência é uma ferida a menos para o seu Deus. Você recebe por mim. Cada penitência é uma luz que se acende no coração. Tirarei a penitência da tua mão quando julgar que basta o sofrimento, e colocarei a palma na tua mão. Sou eu sou o seu Senhor. Pense quantas vezes já me cansei de sofrer e, no entanto, sofri por você, porque te amava. E Jesus ainda diz: alguns momentos de cansaço, de medo, não devem impressionar. Eles estão relacionados à natureza humana em torno da qual o inimigo sempre paira. Satanás é um devorador insaciável e sua fome aumenta quanto maior for sua presa. Então, uma pessoa que é um filho da divina vontade, uma filha da divina vontade, uma alma vítima, o demônio atenta mais, tenta destruir enquanto tem brecha, Como a fome e o ódio contra Cristo e os cristãos cresce, os verdadeiros cristãos, é por isso que ele não deixa nada sem experimentar. E quando ele não consegue atacar de frente como um leão furioso, o cristão, ele se insinua rastejando. É sempre a serpente que tenta se embrulhar sem ser notada, pronta para esmagar tudo o que embrulhou. Portanto, sendo incapaz de fazer o contrário, ele tenta com cansaço e medo. É a arma que ele também experimentou comigo. Ele não fez nada, mas sabe quantas vezes ele usou? A perseguição mais estreita e sutil foi no Getsemane. Isso me oprimiu, prospectando o quanto eu sofreria e como poucos lucrariam com isso. Então, sempre em base do futuro.
futuro, né? Como a gente já viu, né? O demônio tenta em base do futuro. Tenho sofrido aquele martírio do espírito pensando nas vítimas dos séculos futuros que o teriam tentado por meio da obra de Satanás. Sofri pensando em você, mas não tema. Meu então martírio resgatou suas fraquezas. E se você não ceder ao inimigo, sua fraqueza, produzida pelo medo, apenas pelo medo, não terá nenhuma consequência. Satanás pode fazer você tremer de medo, mas nada mais. Porque estou com meus amigos imitadores. Posse absoluta é quando a alma está sob o jugo satânico do pecado, né? Quando ela está no pecado, no jugo do pecado. Caso contrário, é apenas vingança e perturba a superfície sem abalar as profundezas onde eu reino. É um sofrimento mais ou menos excruciante. O seu hoje foi um leve assobio e basta. Você está muito em mim para o diabo ser capaz de fazer mais. Há muito tempo, durante anos, ela o atormentou fortemente. Ele, né, o atormentou fortemente. Nem sempre achou forte, a ponto de fazê-la tremer. Mas o passado não conta. Eu te digo, persevere. O passado está morto. Este teste também foi útil. Agora está desatualizado. Fique agora no sulco de Deus em que eu coloquei você e não tenha medo. Eu te digo, não tenha medo. Eu te digo, supere o cansaço da carne, os medos da carne insidiosa por Satanás, com o ardor do espírito. Se você sofreu sozinha, criatura mortal, você não poderia durar, mas eu estou com você. Mas você sofre por mim, acredite com fé e todo o ardor lhe será fácil. Porque o espírito é mais forte que a matéria e é muito forte quando está unido ao seu Deus com um nó da caridade. Eu explico para que você não acredite que tenha acontecido algo sério, não, nada sério. É ela que está falando aqui, Eu já li esse trecho aqui, mas tudo bem, não tem problema ler de novo, né? Quanto mais ler, melhor fixa na cabeça. Eu explico para que você não acredite que tenha acontecido algo sério. Não, nada sério, só diante de um grande sofrimento que me provoca gritos involuntários. É que tive um pensamento certamente despertado pelo demônio. Como disse Jesus, de amenizar um pouco as minhas mortificações. Poucas coisas realmente, mas não posso fazer mais. Mas tive uma resposta rápida, como você vê de Jesus. Então, enquanto posso, irei seguir em frente e perseverar nas mortificações, né? De resto, se considera o valor que dei a essas ninharias e que já está ratificado pelo bom Deus em muitas coisas. E espero que seja também para as outras. Leva-me a concluir que realmente vale a pena resistindo enquanto posso, em outras palavras, ao extremo. E além disso, se a carne está cansada de sofrer e pede misericórdia, a alma tem tanta paz e alegria. Não posso sair da felicidade sobrenatural que permaneci depois de ter tido a visão mental da Santíssima Trindade. Estou ainda sob aquele sol como uma flor e eu olho para o meu sol que brilha no centro de 3 círculos sublimes. O sol da unidade de Deus, cuja luz é de infinita paz e infinita beleza que me infunde novos sentidos. Para merecer isso, o que é sofrer? É perfeito para desfrutar. 5 de julho de 1943. Jesus diz: a minha igreja assemelha-se a um grande jardim que rodeia o palácio de um grande rei. O rei, pelas suas razões, não sai do palácio e por isso, depois de ter plantado as mais belas flores e plantas, delegou um jardineiro para guardar a sua igreja. O jardineiro, por sua vez, tem muitos ajudantes que o ajudam. O jardineiro é seu papa. No jardim existem flores e plantas de todas as espécies. O rei espalhou todas as substâncias fertilizantes nas plantações para torná-las férteis. E antes apenas flores e plantas úteis e bonitas floresciam. No centro do jardim existe um chafariz com 7 bicas sacramentos, que lança os seus canais por toda parte, alimenta e restaura plantas e flores. Glória a Deus. Uau, que lindo isso aqui, gente. Mas o maligno, na ausência do rei, entrou e, por sua vez, espalhou sementes nocivas, o joio. Então agora o jardim parece bagunçado, para não dizer desolado. Cadê o jardineiro? Ervas daninhas, espinhosas, venenosas se espalharam onde antes havia margens, canteiros de flores e belos arbustos.
e as sufocaram e as transformaram em grama, porque absorveram a linfa da terra e impediram o sol de descer sobre as plantinhas. Nossa. Vamos lá falar do jardineiro. O jardineiro e seus assistentes trabalham duro, tadinhos, para limpar. Então tá bom. Remover e endireitar as plantas dobradas sob o peso de plantas ruins. Mas se eles trabalham aqui, o maligno trabalha ali. E assim o jardim continua a apresentar seu aspecto desolado. Nossa, coitado do jardineiro. Misericórdia. Cobras, sapos e lesmas aproveitam-se da desordem para fazer ninhos, roer e babar. Nossa, que legal que Jesus está dando de exemplo aqui. Uau! Incrível! Aqui e ali, alguma planta robusta resiste a tudo e floresce alto em direção ao céu. Alguns canteiros de flores também, especialmente se for de lírios e rosas. Olha! Mas as belas bordas de pequenas margaridas e violetas são quase completamente canceladas. Quando o rei vier, ele não reconhecerá mais seu belo jardim que se tornou selvagem, e com raiva ele arrancará as ervas daninhas, esmagará os animais esquivos, pegará as flores restantes e as levará para o seu palácio, eliminando o jardim para sempre. Uau! Agora preste atenção à explicação. Que parábola incrível! O rei é Jesus Cristo. O jardim é a igreja na terra, militante. O jardineiro é o meu Papa, meu Pedro, e os seus ajudantes são os padres. As flores e as plantas, os fiéis consagrados. Os batizados. As substâncias fertilizantes, as virtudes. E, acima de tudo, meu sangue espalham-se totalmente para fertilizar o mundo e tornar a terra fértil para a semente da vida eterna. A fonte são 7 sacramentos. Que lindo! Ai. As sementes prejudiciais são os vícios, as paixões, os pecados semeados por Satanás em seu ódio por mim. A desordem é produzida porque as plantas boas não reagiram e se deixaram sufocar pelas más que anulam o benefício do meu sangue, dos meus sacramentos, do sol da graça. Então, as plantas boas, elas não reagem, elas ficam blá. E a gente, filho da divina vontade, a gente reage, né? Porque a gente está aprendendo a fazer a ordem apesar de, né? Tentando, lutando para isso. E não podemos nos deixar sufocar, porque a gente vai fazer satisfação a Deus, né? Nossa. De novo. Então a gente não deixa desordem na nossa vida, a gente tenta corrigir, pelo menos na nossa casa, a ordem, né? Pra gente poder, né, crescer. Não querem crescer com a gente, mas não atrapalha a gente a crescer, né? Fica aí um pouquinho, fica distante aí. Eu não vou me deixar contaminar, né, pela sua desordem. Eu vou caminhar na ordem, né? Não chegue no meu canteiro aqui. Tem uma cerca aqui que tá protegendo aqui, ó. A desordem é produzida porque as plantas boas não reagem e se deixam sufocar. Deixa lá o marido e a esposa vir atrapalhar, né, e tal. Pelas más plantas que anulam o benefício do meu sangue, dos meus sacramentos, do sol da graça. O alto jardineiro e seus poucos verdadeiros assistentes falham em colocar ordem por causa da má vontade das boas plantas. Tá vendo? Eles falham em colocar ordem por causa da má vontade das boas plantas. Porque a boa planta fica, né, muitas boas plantas ficam lá unidas com a sua plantinha lá da esposinha, do maridinho, né, do filhinho que não quer saber de nada e fica lá com ele, né. O alto jardineiro e seus poucos verdadeiros assistentes falham em colocar ordem por causa da má vontade das boas plantas, por causa da sua preguiça espiritual e por causa da má vontade e preguiça de muitos falsos jardineiros, padres, que não labutam na sagrada obra de cultivar, ajudar e endireitar as almas. Tem padres que são falsos jardineiros mesmo, que atrapalham todo o trabalho de Jesus. Cobras, sapos e lesmas são as tentações. Se todos os jardineiros fossem diligentes e todas as plantas vigilantes, né?
as tentações seriam esmagadas. Por outro lado, as almas não pedem ajuda à igreja quando entendem que a tentação é mais forte que elas. E qual é essa ajuda da igreja? Principalmente os santos da igreja. O material santo da igreja, que a gente pode pedir ajuda, né? Os livros, os escritos dos santos para nos ajudar. Quando entendem que a tentação é mais forte que elas, e os eclesiásticos não veem, nem todos, quando uma das pobres almas a quem paguei por mim com minha dor e resgatado, antecipadamente com meu sangue peça ajuda. Eles não veem quando a alma, né, pede ajuda. Então você vai atrás das verdades da igreja, dos livros, né, dos escritos dos santos, né, que entregaram para a igreja, e a igreja tem esses livros. Então é a forma de você pedir ajuda. E aí o Espírito Santo vai te ajudar, né, a ler esses escritos e entender, vencer as tentações. As boas plantas que resistem são os verdadeiros sacerdotes. E é difícil achar, né? Mas desde o meu vigário, sumo jardineiro e alta árvore que ergue ao céu a sua coroa destemida e reta aos simples sacerdotes que permaneceram sal da terra. Tem, mas é difícil achar perto de você um padre para te ajudar, é difícil, né? As plantações, especialmente de rosas e lírios, são as almas virgens e as almas amorosas. Mas as bordas das margaridas, a inocência, e das violetas, penitência, apresentam um aspecto sombrio. A inocência nasce e floresce, mas desaparece imediatamente, porque a malícia, a luxúria, o vício, a imprudência a destroem. A penitência é literalmente seca pela grama da mornidão. Nossa! Apenas uma espécie resiste, e é este espécime que perfuma, com o perfume da purificação, um largo raio do jardim dos miasmas do mal. Então, apenas uma espécie resiste da penitência. Qual será que é? Quando vier, na minha hora terrível, o aviso, né, principalmente, e o juízo final, vou arrancar, pisar, destruir as ervas malditas e os parasitas malditos. Vou eliminar o jardim do universo. Levando comigo para o meu palácio, é o juízo final. Levando comigo para o meu palácio as plantas abençoadas, as flores abençoadas, que foram capazes de resistir e florescer apesar de, para minha alegria. Ai daqueles que são arrancados de mim e lançados no reino de Mamon, que preferiram o semeador mau ao divino semeador. E ai daqueles que preferiram ouvir a voz das cobras e sapos, e o beijo das lesmas, a voz dos meus anjos, e o beijo da minha graça. Teria sido melhor para eles se nunca tivessem nascido. Misericórdia. Nossa, gente. Eu nem gosto aqui agora. Mas alegria eterna para aqueles que permaneceram bons, fiéis, castos e no amor servos a mim, para mim. Mesmo e no amor servos para mim, e alegria ainda maior para aqueles que quiseram ser meus seguidores duplamente, tomando como caminho próprio os caminhos do Calvário para preencherem seus corpos o que ainda falta na paixão eterna de Cristo. Seus corpos glorificados brilharão como sóis na vida eterna, porque terão sido alimentados com meu pão duplo, Eucaristia e dor, e terão aumentado com o seu sangue a grande lavagem iniciada por Jesus Cristo, a cabeça, e seguida por eles, a membros para limpar os irmãos e dar glória a Deus. Mais tarde digo a Jesus, não entenda essa passagem do Evangelho, capítulo 2, de 23 a 25 de São João. E ele me explica. O homem é o eterno selvagem e eterno filho, para ser atraído e seduzido, principalmente nos bons. Então deixa eu pegar aqui a palavra da Bíblia, porque ele está explicando, mas não fala qual é, né? Ai, credo. Deu um mal-estar na garganta, chato. Então é capítulo 2 de João, São João. Capítulo 2, 23, 25.
Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Como que ela não entendeu? Né? Bem, vamos lá. Aí ele vai explicar, né, que ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, ele não precisava que ninguém ficasse falando de outra pessoa, porque ele sabia. Daí ele vai explicar. O homem é o eterno, selvagem e eterno filho. Desculpa, gente, mas me deu um negócio na garganta aqui. O homem é o eterno, selvagem e eterno filho, para ser atraído e seduzido, principalmente nos bons, porque sua natureza viciada facilmente o leva a aceitar o mal e dificilmente aceita o bem. Ele precisa de um show de maravilhas, o prodígio sacode e exalta, os milagres. É o empurrão que o leva ao limite do bem. Então ele fala dos milagres aqui, né? Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome à vista dos milagres que ele fazia, por causa dos milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, não, porque conhecia eles todos, né? Então ele está falando isso. Então o homem é o eterno selvagem e eterno filho, para ser atraído e seduzido principalmente nos bons, porque sua natureza viciada facilmente o leva a aceitar o mal e dificilmente aceita o bem. Ele precisa de um show de maravilhas. O prodígio sacode e exalta. É um empurrão que o leva ao limite do bem. No limite, eu disse. Eu sabia que aqueles que acreditavam em meus milagres estavam no limite. Estar presente não significa estar no meu caminho. Significa ser espectador curioso ou interessado, preparado para se afastar quando a utilidade cessa e o perigo se aproxima, e tornar-se acusador e inimigo, como admiradores e amigos já haviam se mostrado. Então quer dizer isso, que o homem é ambíguo, né? O homem ele é selvagem, então ele pode ser atraído e seduzido, principalmente nos bons. Os bons, ele pode ser atraído e seduzido nos bons, por causa que a sua natureza é viciada facilmente, né, pelas coisas, distrações, e o leva a aceitar o mal e dificilmente aceita o bem. Ele precisa de um show de maravilhas, de milagres, né, para poder acreditar de verdade. E mesmo assim, não adianta. O prodígio sacode e exalta. É o empurrãozinho que dá para ele, que leva ele ao limite do que ele consegue, de bom. No limite, eu disse, eu sabia que aqueles que acreditavam em meus milagres estavam no limite. Estar presente ali, acreditar e falar bonito, Hosana, Hosana ao filho de Davi, não significa estar no meu caminho, né, como os apóstolos estavam, apesar de. Significa somente ser um espectador, gostar, aplaudir, admirador, um curioso e interessado, preparado para se afastar quando a utilidade cessa e o perigo se aproxima. Então ele sai de perto de Jesus. E agora, se alguém falar que Jesus não presta e é perigoso ficar perto de Jesus, ou ficar perto de alguém de Jesus, aí essa pessoa vai embora, né? Na hora que ele percebe que alguém fala para ele, né? Olha, cuidado, que essa pessoa aí, ela é perigosa, né? Jesus é perigoso, cuidado, né? Ele tá mexendo com coisas que não deveria mexer, né? Com a sua família, né? Com as coisas que é importante da sua vida aqui na Terra. Então, cuidado, fique esperto, né? Então, ele se afasta quando já não serve mais. Quando Jesus já não serve mais, a pessoa está preparada para se afastar. E o perigo se aproxima. E pode tornar-se acusador de Deus, né? Ou dos filhos de Deus, né? E inimigo. Então, antes ele era admirador e amigo, né? Se dizia admirador e amigo de Jesus e depois se torna acusador e inimigo. Quando, né? Acontecem essas coisas. O homem, então, é ambíguo, até que seja completamente, inteiramente, puramente de Deus. Então, ele é ambíguo, ele está sempre em cima, né, do muro. Eu vejo no fundo dos corações, por isso não confiei nos admiradores de uma hora, nos crentes de momento. Esses não teriam sido verdadeiros confessores
minhas testemunhas. Né? Pessoas que confessam a fé e testemunhas. Nem preciso de testemunhas. Minhas obras deram testemunho de mim e do Pai. Testificou aquele que é eternamente perfeição e verdade. É por isso que João diz, mas ele não precisava que outros testificassem dele. Ah, tá. Então ele fala assim, ele não necessitava que alguém desse testemunho dele. É que está escrito aqui, ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem. Aqui tá errado aqui. Tá totalmente errado aqui ó, a tradução da Ave Maria. Porque não é essa a intenção. Ele tá falando assim, ele não precisava que alguém desse testemunho dele como homem, né, de suas obras, pois então, aqui ele tá falando que ele não precisava de que ninguém testificasse dele, e aqui tá escrito que ninguém precisasse dar testemunho de alguém, tipo assim. Então, a Bíblia aqui do Ave Maria tá com tradução errada, né, assim, de acordo com o que tá escrito aqui, né. É por isso que João diz que ele não precisava que outros testificassem de mim, outros que não eram o Pai e eu mesmo. A verdade não se enraiza no homem. Por isso, o seu testemunho não é verdadeiro e duradouro. Então, se a verdade que você lê não se fixa em você e ela é a base da sua fé, o seu testemunho não é verdadeiro e duradouro, né? Qualquer momento que acontece algum problema, algum ventinho, alguma situação, você já volta atrás. Né? Você vê motivo no próprio Deus para não seguir a Deus. Você culpa o próprio Deus, né? Para poder não seguir a Deus, né? A verdade não se enraiza no homem, por isso o seu testemunho não é verdadeiro e duradouro. Muitos foram os que acreditaram, poucos os que perseveraram, muito poucos os que testemunharam ao longo de suas vidas, e com a morte que eu sou o Messias, o verdadeiro Filho do Deus verdadeiro. Bendito seja para sempre. Bom, importantíssimo, hein? Esse trecho muito importante. Amém, Fiat?